Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 138. Influenciar para trazer consciência. Bom, nesse episódio eu conversei com a Carola Matarazzo, diretora do Movimento Bem Maior. Se você não conhece, o Movimento Bem Maior é uma iniciativa que já faz aí 5 anos, que basicamente traz recursos de pessoas físicas, de empresários, para servir de ponte para que esse recurso chegue a organizações, coletivos, enfim, que estão aí Brasil adentro, e recurso livre, né, mais direcionado ao fortalecimento institucional de organizações diversas, diferentes agendas, diferentes territórios. Carola explica um pouco mais o papel, né, do Movimento Bem Maior, do belo trabalho que o Movimento Bem Maior vem fazendo, os resultados, enfim, portfólio de iniciativas. Falamos sobre isso e falamos também sobre alguns desafios, né, algumas tarefas ou responsabilidades que a gente chamou aqui de que não são capa de revista, que também a Carola se encarrega de fazer e faz muito bem. A gente falou um pouco sobre isso, né, que é, de certa forma, algumas atividades que a gente não dá muito destaque, mas que elas precisam ser feitas. Então é muito legal poder jogar luz um pouco nessa discussão. Falamos também da responsabilidade, né, que a Carola tem de carregar esse sobrenome, e ela falou mais sobre isso. Muito bacana a maneira como ela enxerga essa questão e como ela lida com isso, abrindo portas aí para que outras pessoas que têm outros sobrenomes também da elite possam alavancar, se engajar em questões sociais, ambientais. Então é muito bacana ouvir, né, falar sobre isso também. Então é só agradecer mesmo. Papo delicioso aqui com a Carola. Agradecer a equipe do Movimento Bem Maior. E se você não conhece ou conhece muito pouco o trabalho do Movimento Bem Maior, tem a oportunidade aqui de escutar da Carola um pouco como é que tem sido essa trajetória aí de 5 anos de movimento e também a sua trajetória anterior no campo social por meio da Liga Solidária. Ela fala um pouquinho disso aqui também. Então é isso, gente. Agradecer demais, Carola, e sem mais delongas, partiu para o papo. De tanto gastar atenção, me perdi no bar. E nada além do oco da minha cabeça eu tinha. Passava por lá. Olá, Carola, bem-vinda. Obrigado por você ter topado trocar essa ideia aqui com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Carola? Conta um pouquinho de você, bem-vinda. Oi, Fábio, muito obrigado pelo convite. Fiquei super feliz, sou fã do seu podcast e mais ainda de vários dos seus entrevistados. É um maior prazer estar aqui. Bom, eu sou a Carola, uma mulher comum de 57 anos, no desafio de começar a envelhecer. Muito feliz com isso, na verdade, porque eu acho que vem junto com. Eu acho que eu não estou envelhecendo, eu estou ficando mais madura e mais segura, né? Então, eu sou uma mulher aí que sofria desesperadamente da síndrome da impostora e tenho me capacitado com as jovens amigas mulheres do setor e de outros setores para poder deixar esse para o lado de fora da minha casa. Eu sou mãe de 3 filhos, 33, 28 e 25, uma arquiteta, um sociólogo e uma roteirista de cinema. E tenho o meu maior tesouro, que é o Martim, sou a avó do Martim. Foi, assim, agraciada pelo bem-vindo ao mundo das avós. Sou formada em administração de empresas, fiz uma escolha na minha vida em trabalhar pelo social. Lá atrás, eu fui microempresária. Hoje dizem muito chiquemente que eu fui empreendedora, mas eu, na época, era microempresária mesmo. Eu tive uma marcenaria, uma loja de decoração, e já lá para casa dos meus 30 anos, um pouquinho antes, eu fui trabalhar na área social, me apaixonei, o fogo sagrado se apoderou de mim, da minha consciência,
do meu fazer, do meu jeito de estar no mundo, e essa escolha foi me trazendo a pessoa profissional que eu sou hoje. Estudei bastante no meio do caminho, tive muitas experiências profissionais bastante relevantes para a minha formação, mas eu digo que, mais do que as experiências, o que me trouxe até aqui foram os encontros. Os encontros mudaram a minha vida. Sou católica, praticante, nasci numa família numerosa, sou a quinta filha, meus pais eram advogados, e o valor das pessoas, o valor do próximo, é algo que onde eu cresci. Então, trabalhar para o social também é bastante coerente com os valores da casa que eu cresci. Eu cresci no meio onde direitos humanos, política, na boa forma da palavra, posicionamentos e muito estudo foi a tônica da minha formação pelos meus pais, que hoje eu agradeço bastante e me fez a pessoa que eu sou hoje. Cheia de dúvidas, desafios, mas com algumas certezas hoje na maturidade bem robustas. Que bacana, que legal. Legal dividir um pouco da tua trajetória. E a gente tá, não, vocês não tá, quem tá ouvindo não tá vendo a imagem, mas a gente tem um cartaz da Patrulha Canina atrás, que é esse lado avó da Carola. Então tá sabendo todos os desenhos de todos os tipos, né, Carola? É o meu novo protetor, é aqui a Patrulha Canina, eles agora eles trabalham comigo. Estamos protegidos aqui na gravação. Carola, você, ao longo da tua trajetória no setor social, você passou pela Liga. A gente quer falar mais do movimento Bem Maior aqui. Eu queria que você falasse para os desavisados, se tiver alguém ouvindo que não sabe, o que é o movimento Bem Maior, assim, um tweet. Boa, o Movimento Bem Maior é um movimento que está fazendo 5 anos esse ano, que foi inspirado, né, que foi concebido pelo senhor Eli Horn, que é um grande filantropo, fundador da Cirela, e que rapidamente trouxe pares, como Rubens Menin, Eugênio Matar, e depois vieram outros. É um movimento de pessoas físicas para fomento da filantropia no país. Eles acreditam que os empresários têm, para além de uma responsabilidade financeira, no sentido da cultura de doação, da doação propriamente dita, tem uma responsabilidade de um posicionamento, de uma articulação em prol do desenvolvimento e da transformação social do país. Então, o Movimento Bem Maior faz hoje investimentos, sim, investimentos sociais em projetos e organizações sociais pelo Brasil inteiro, e faz também todo um braço de articulação, mobilização, advocacy, pesquisa, para fortalecer o tecido, o ecossistema da filantropia no país. Não, excelente, a gente vai falar um pouco mais ao longo aqui do papo do Movimento Bem Maior, e eu queria começar aqui por uma questão que você falou no início da cultura de doação. Essa é uma das missões do movimento, que é ampliar, fortalecer essa cultura de doação. Minha pergunta é, como é que a gente avança nessa agenda, na sua visão, num país dividido, né, que a gente está vivendo um momento bem difícil do Brasil. Como é que esse tema, política, cidadania ativa, enfim, entra na discussão de cultura de doação, na sua visão? Fábio, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é aí uma pergunta que ultrapassa a cultura de doação e, na minha visão particular, é muito uma visão de nós, que somos a sociedade civil, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas costumam dizer, por que o governo, por que a empresa, por que o outro? Não, somos nós, né? Nós que somos a sociedade civil, queremos que país daqui a 5, 10, 50 anos, né? E não estou dizendo que país para os nossos filhos, não. Estou falando que país como nação. Que país nesse mundo tão dividido, tão polarizado, qual é o país que a gente quer? E aí eu vejo que isso é uma escolha pessoal, é uma escolha de grupos que tem que ser feita, tem que ser posicionada e que não é política partidária, não é da polarização, e assim é exatamente ao contrário, né? Colocando duas partes que
nem sempre concordam, e não concordar não é discordar, né, na minha visão, colocar pessoas diversas, pessoas que têm visões de mundo diferentes, que vieram de lugares diferentes, num diálogo franco, aberto para o bem comum, para o coletivo. Quer dizer, para mim, o grande desafio é como sair das singularidades e olhar para o coletivo. Como olhar para o complexo que hoje parece uma teia emaranhado de informações, desinformações, e separar, como diria meu pai, o joio do trigo, e conseguir pegar os temas e conversar e alinhar a expectativa de que país a gente quer, para o bem comum. Então, eu acho que a cultura de doação está nesse arcabouço, a cultura de doação está nesta mesa, e passa, sim, pelo compromisso financeiro, porque quando a gente fala de compromisso, a gente fala de compromisso moral, compromisso de intencionalidades, compromisso de ações e compromissos financeiros, sim. Quer dizer, a gente tem aí, eu não gosto de falar muito desta forma, mas a gente tem aí uma reparação a ser feita. E a gente tem que ter a consciência do nível da desigualdade do país e o nível de privilégio de alguns. E que eu não acho que tem problema nenhum, porque as pessoas trabalharam, pagaram os seus impostos e tudo mais. Mas foram feitas escolhas no meio do caminho por vários grupos, pessoas, influências, que não ajudaram o desenvolvimento social do país e priorizaram o progresso econômico. Então, de alguma forma, a gente vai ter que, sem dúvida nenhuma, se posicionar e, como grupo, como coletivo, trazer de volta a frase tão simples de como a gente faz pelo e para o bem comum, né? Não mais só para um grupo, para pessoas ou para áreas da economia. A gente está falando aqui de uma questão de sobrevivência do país. Sem dúvida, eu estou balançando a cabeça aqui, concordando contigo, com a tua reflexão. E você colocou que o Movimento Bem Maior fez 5 anos, está fazendo 5 anos, e é uma trajetória, digamos, curta, mas já com muitos resultados. Vocês já fizeram muitas coisas. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre aprendizados, coisas que no início, quando vocês fundaram, vocês não tinham e que ao longo desses 5 anos vocês foram incorporando, né, aprimorando. Por exemplo, Futuro Bem Maior era uma iniciativa que não existia, então eu queria que você dividisse um pouco que camadas vocês foram agregando ao longo desses 5 anos, que olhando hoje você fala, nossa, faz muito sentido a gente estar fazendo dessa forma. Eu acho que o primeiro desafio, Fábio, é trazer uma organização que tem como os principais representantes grandes empresários do país, que estão muito interessados nas transformações sociais, muito interessados em entender essa complexidade e que precisam fazer escolhas, porque não há dinheiro que resolva isso, a gente precisa de políticas públicas, não há recurso da sociedade civil organizada que vá resolver. Então, as escolhas de onde fazer os financiamentos, que tipo de projeto, que tipo de foco, a gente quer gerar impacto nacional, a gente quer fazer resultados locais, como medir isso, quais são os indicadores, como alinhar as expectativas desses associados, né? Porque eles chegam todos com muita vontade de fazer e a gente sabe que a gente tem uma construção a ser feita no país, não existe bola de prata. Eu acho que o grande aprendizado aqui foi, primeiro, na relação com esses doadores e como alinhar as expectativas, como montar uma organização que tenha aí na sua governança muito bem descrito responsabilidades, alçadas, expectativas, para não desanimar ninguém. E, pelo contrário, para abrir portas para trazer mais filantropos, mais empresários, mais sociedade civil organizada que esteja interessada no assunto. Então, a gente se debruçou muito tempo sobre esta forma. E o que tem de diferente aqui, que eu costumo dizer, é que o diálogo, a transparência e os valores do movimento são inegociáveis. Então, a gente tem feito aí, usado muitas metodologias, e a isso a gente foi amadurecendo, e hoje eu acho que a gente está num lugar bastante confortável e relevante,
de como fazer esses financiamentos, para quem, que tipo de relação a gente quer com as organizações. A gente vai financiar projetos ou organizações? O recurso é livre? Como vão ser as prestações de contas que deixem esses filantropos tranquilos para a eficácia do uso do recurso, mas também dê para as organizações todo o protagonismo que elas têm, todo o conhecimento que vem delas. Então, nesta linha de pensamento, a gente desenvolveu aqui uma série de metodologias de acompanhamento, de investimento, critérios. Hoje, aqui a gente tem uma organização bem redonda e que está sempre se revendo e repensando, principalmente critérios, indicadores e relações. Dito isso, eu acho que a gente amadureceu bastante nas linhas de investimento, a gente amadureceu muito na busca por novas metodologias, sistematização de processos, trazer pares, escutar muito o setor e entender qual era a melhor cadeira que a gente tinha para sentar nesse círculo, né? O setor tem muitas organizações, tem várias organizações grantmakers, né? Para quem não sabe aqui, grantmaker é quem faz grandes investimentos, grandes doações para outras organizações. A gente é uma organização meio, para quem está nos escutando, que significa o quê? A gente recebe a doação desses empresários que doam para esta organização, Movimento Bem Maior, que repassa para outras organizações. Por isso a gente é meio. Nesse pensamento todo, eu acho que a gente teve aí um grau de maturidade que avançou, tanto nas áreas de investimento social, de metodologia, sistematizações e tal, como na área de comunicação, que a gente tem pesquisado muito como comunicar melhor o que a gente faz para atrair mais investimento para o setor, e daí não estou dizendo para o movimento bem maior, estou dizendo para o setor inteiro, que é a nossa missão, mas principalmente olhar para o que nos é caro. E a gente tem o Futuro Bem Maior, na verdade, Fábio, é o nosso primeiro grande ação. Quando foi fundado o Movimento Bem Maior, a gente tinha feito um planejamento estratégico robusto, só que em seguida veio a pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha lançado o edital, como a gente chamou na época, para pequenas organizações do Brasil inteiro. A gente entende que fortalecer organizações comunitárias, organizações de ponta, nos rincões do país, é uma forma de fortalecer lideranças e é uma forma de fortalecer causas que ainda estão, de alguma forma, invisíveis para o poder público, em função até da falta de recurso ou de conhecimento, né, dessas regiões longínquas. E a gente optou por fazer um edital, que hoje se chama Futuro Bem Maior, a gente está indo para a 5ª edição, na ânsia e no sonho de fortalecer organizações locais que tenham resultado local, façam muita diferença onde elas estão e que possam multiplicar esse conhecimento localmente. Os resultados têm sido muito, nos deixam muito felizes, principalmente porque a gente tem visto o nível de trocas que elas têm feito, o nível de parcerias, e assim, o maior gol que a gente teve, para mim, foi uma organização que a gente estimula muito que eles contem localmente o que eles fazem para os pares, para os empresários locais, busquem parcerias e tal. E uma organização chegou numa das reuniões que a gente teve e falou, olha, a senhora não sabe o que aconteceu. A gente foi na prefeitura e a gente apresentou o projeto para a secretária de assistência social, porque ela não conhecia a organização. E no projeto desta organização virou a política pública de assistência social dessa secretária, que começou a buscar pares e que trouxe mais recurso para o município, porque antes ela devolvia o recurso para a União. Então, assim, trazer conhecimento dessas organizações, da relevância delas, é quase como melhorar a autoestima dessas organizações, através de uma governança fortalecida, e acender essa chama de que, olha, vocês são muito importantes aonde vocês estão, nós estamos aqui em São Paulo, a gente está vendo isso, e a gente quer dar a mão para vocês e dizer, olha, façam mais e melhor, mas com mais firmeza, com mais metodologia, para a gente buscar melhores resultados para o seu município. Então, isso tem sido uma experiência maravilhosa, é a menina dos meus olhos, é um projeto que eu tenho o maior prazer em participar.
até tem uma pessoa na equipe que toma à frente desse projeto, que acompanha diariamente, e eu tenho tido reuniões com ela semanal, só para a gente analisar casos e conversar sobre casos e trazer insights, sugerir parcerias. Então, assim, é uma das coisas que me dá mais vontade de trabalhar, é poder ver na ponta as coisas acontecendo. De muito me sentir sinistra, doida, psicotrópica, troncha, me fala mansa, besta que nem baiano dengosa. Senti mais de milhões de gotas. Poxa, que bacana. Para quem está ouvindo, o link na descrição para depois poder entrar no site e conhecer mais a fundo aí o Futuro Bem Maior e o Movimento Bem Maior como um todo. Carola, Lá no site do Futuro Bem Maior, Fábio, tem todas as organizações que a gente apoia. Todas. Pode entrar uma por uma, estão todas lá. gente, eu vou dizer, é um parque de diversões, viu? Para quem gosta do setor, vai se deliciar ali com organizações super desconhecidas, outras conhecidas, tem de tudo ali, é incrível. Carola, você falou em algum momento assim, ó, a gente foi encontrando a nossa cadeira nesse ecossistema, qual o lugar ocupar como instituição, como movimento. Queria trazer essa Isso. pergunta agora para você, que é, embora te dê prazer acompanhar o Futuro Bem Maior, você também tem uma cadeira na instituição que só cabe a você, tem tarefas que são tuas, né? Estão na tua responsabilidade. E algumas dessas tarefas, digamos assim, eu imagino, eu estou inferindo, não são das mais glorificantes, prazerosas, enfim. Você tem que fazer conversas difíceis, tem que manter a chama acesa com os doadores, trazer novos doadores. Queria que você contasse um pouco esse lado, que não é tão glamuroso, né? Não é tão capa de revista, desse trabalho que você tem feito muito bem. Eu acho que eu tive aí um- uma escola, né? Quando eu trabalhei, eu vou trazer rapidamente a minha experiência da Liga, porque eu acho que é da onde eu consegui fazer. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que eu transito muito bem, né? Eu brinco que eu sou quase uma ponte. Eu tive o privilégio de trabalhar na Liga há muitos anos com o que eu chamo, entre aspas, de chão de fábrica. Quer dizer, eu fiquei lá na área dos projetos, levantando demanda, subindo morro, interagindo com as pessoas, entendendo o que aquelas mães, aquela comunidade, o que aqueles profissionais de ponta tinham de dores e oportunidades. Então, ali foi uma escola para mim de demanda. Do outro lado, eu também tive a chance de ser presidente dessa organização centenária, que tinha aí aos olhos, quem sabe, de muitas pessoas do setor como uma organização antiquada, sendo que ela é uma organização de ponta, enorme e tudo mais, e que se tornou um modelo de governança para o setor. E que para isso acontecer, a gente teve que conversar com o poder público, a gente teve que conversar com a milícia, a gente teve que conversar com doadores, com bancos para fazer empréstimos ponte para a gente poder dar esse salto de qualidade. Então, me trouxe aí uma habilidade de diálogo. Então, quando você me faz essa pergunta hoje dessa cadeira, que nem sempre é a mais confortável de estar, que é explicar para doadores que impacto demora 5 a 10 anos para ter, e que hoje eu só tenho resultados para entregar para eles, mas que a curva evidencia uma melhora naquele grupo de organizações ou naquele grupo de beneficiários. Quando eu preciso sentar e dizer, olha, eu preciso de mais recursos, ou bater na porta de alguém e dizer, olha, estou buscando recursos para o setor, tem aqui uma demanda, que não é das coisas mais gostosas e agradáveis de fazer, quem capta recursos sabe disso, eu me sinto muito desconfortável por ainda precisar fazer isso, né? Tantas explicações, tanta conscientização, mas me sinto muito confortável porque eu acho que é muito coerente com o que eu quero para o país. Se eu quero essa transformação, se eu aceitei o desafio de levantar do chão um movimento bem maior, é meu também o papel dessa liderança de botar o meu desconforto de lado e olhar para a potência que a gente pode ter se a gente virar um país altamente cidadão, responsável e movimentar a cultura de doação como um dos meios, como uma das formas de investimento que eu brinco quase como uma acupuntura no país, que possa alavancar novos recursos, destravar processos
de políticas públicas, que ainda seja micro, mas que esse posicionamento seja robusto para poder fazer as mudanças no tempo. Então, assim, eu tenho cada vez mais tentado me desenvolver para ir calma para essas reuniões, respiro muito, né? E como eu sou uma pessoa praticante, tem aí um mundo espiritual que tento deixar cada dia mais fortalecido, peço a Deus que coloque a palavra certa na hora certa, na maneira certa, para que eu não desanime ninguém, pelo contrário, para que eu deixe uma semente na mesa das pessoas, para dizer, puxa vida, pode ser que aquela doida tenha razão em alguma coisa, e pode ser que eu vou salvar esse telefone, esse contato aqui, porque um dia pode ser que eu queira conversar de novo sobre o assunto. Eu acho que a minha missão é principalmente deixar sementes por onde eu passo, para que um dia a gente possa voltar buscando em forma de recursos financeiros. Já teve alguma dessas situações onde você ficou com a sensação de que, puxa, eu não deveria ter lançado essa semente aqui nesse momento, ou não? Todo lugar é válido? Não, todo lugar é válido. Todo lugar é válido, porque eu acho que é assim, se abrir uma porta, desde que seja, vamos pontuar uma coisa aqui, todo lugar é válido, desde que sejam pessoas alinhadas com a nossa intencionalidade, né? Estou falando aqui de pessoas alinhadas, ou empresas alinhadas com os valores e com a intencionalidade da gente. Tendo este alinhamento, toda porta é válida, qualquer tamanho de porta é válido, mini portas, big portas, não importa, mas assim, tem algumas vezes que eu vejo, nossa senhora, onde que eu estava que eu não percebi que boa parte da população não entendeu nada. Eu fiz uma reunião uma vez que foi muito constrangedora, que a pessoa me falou, a gente estava falando sobre a fome, né? Porque eu estou envolvida no Pacto contra a Fome, também, né? Paralelo ao movimento. E aí ele me perguntou os dados, eu trouxe os dados da pesquisa da Rede Pensar, e falei para ele, olha, hoje a gente tem 33 milhões de pessoas hoje, neste momento, que não tem nenhuma refeição por dia, que estão literalmente passando fome. E ele escutou eu explicar, tal, não sei o quê, e a pessoa virou para mim e falou assim, Carola, eu não acredito que você é mais uma dessas pessoas que caiu nessa pegadinha de marketing. Eu, na hora, achei que eu não tinha entendido bem, né? Eu falei assim, desculpa, eu não entendi. Falou, sabe, vocês pegam esses dados, saem falando, você precisa ter mais, assim, fundamento, sabe? Porque você é uma pessoa que não pode se encantar por qualquer número, se empolgar. Eu sei que está na sua veia mudar esse país, mas tenha cuidado com os dados que você traz. Falei, eu vou pegar esse conselho, muito obrigada por esse conselho, acho que o senhor pode ter razão. Eu vou rever, vou montar aí um one-page para o senhor, com os principais dados aí desse assunto, mando por e-mail e se o senhor tiver vontade a gente pode voltar a conversar, muito obrigada, até logo. Mas eu saí de lá e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que planeta eu tô, né? Que planeta eu tô? Você falou aqui anteriormente da trajetória da Liga, né? Para quem está ouvindo, Liga Solidária, link na descrição, para quem por acaso nunca ouviu falar. E nessa trajetória de engajamento com as causas sociais, com o setor social, você se declarou em algum artigo como voluntária profissional. Achei super legal a expressão. A minha pergunta é, isso teria sido possível sem você carregar o sobrenome de uma família tradicional? O sobrenome te atrapalha, facilita, te incomoda? Como é que é isso para você? Olha, eu acho que o sobrenome me traz uma responsabilidade, né? Quer dizer, eu acho que reconhecer privilégios não tem pecado nenhum, né? A gente tive a bênção, a sorte, a loteria do útero, não sei, de nascer neste lugar, nesta família, nesse momento histórico. Então, assim, eu fui educada numa casa onde reconhecer esse privilégio era algo, diria assim, rotineiro, até para ter uma educação que nos fizesse cidadãos ativos,
coerentes e que pudessem ter a noção da responsabilidade que é isso. Então, dentro dessa responsabilidade, eu acho que a gente tem um lugar, um espaço de influenciar para trazer consciência para pares, né, para as pessoas que a gente convive, muito grande, o que muitas vezes é muito desconfortável, né? Porque é um eterno, puxa, lá vem ela, né, com uma visão diferente. Lá vem ela trazendo algo que nem sempre é bonito, glamouroso, cheiroso, capa de revista, como você colocou. Mas, por outro lado, também, ainda mais hoje, na toada do mundo tal, eu tenho muita honra de poder estar nesse lugar e de ter aprendido que é na escuta do diferente, seja de pares ou de pessoas que vieram de outros lugares, de outras histórias, de outras reflexões. E aí eu não estou falando só de composições sociais, estou falando mesmo de formações, valores, religiões, raça, gênero. Nesse aprendizado da escuta, que isso a gente tem que ser educado para isso, que me trouxe a chance de poder estar nesse lugar hoje e poder falar para qualquer pessoa, de qualquer assunto, de uma forma tranquila e ter a humildade de dizer, Fábio, putz, eu não sei isso, eu nunca vivi isso, eu tenho dificuldade de entender isso. Assim, hoje eu tenho muita tranquilidade de me colocar num lugar também de que se eu fiz essa trajetória e consigo fazendo, espero fazer até o último dia da minha vida, de aprendizado, de escuta e de tentar trazer para dentro toda a compreensão das diferenças, tem algumas que para mim ainda são difíceis, porque eu nunca vivenciei. Então, assim, eu acho que, para fechar essa pergunta, eu acho que o reconhecimento desse privilégio, carregar esse sobrenome, me traz a reflexão do tamanho da minha responsabilidade em ter um posicionamento coerente no mundo para poder trazer mais gente com esta compreensão, com essa ampliação de consciência. Incrível. Não, e esse senso de responsabilidade, oxalá que outras pessoas que estão em círculos sociais, né, mais elitizados, vamos dizer assim, possam também despertar para essa agenda, porque a gente avançaria muito mais, né, em termos de transformação do Brasil, que é o trabalho que você vem fazendo, outras pessoas vêm fazendo no setor muito bem. Então acho que é legal te ouvir e reverberar essa fala, né, para que outras pessoas também enxerguem esse lado não tão glamouroso, né, que gera desconforto. Fazer isso não é um negócio que você fala, nossa, que legal, olha que maravilhoso. Pelo contrário, né, geram conversas desconfortáveis, mas que precisam ser feitas, né? E assim, Fábio, uma coisa que eu percebi, né, já mais madura, gera muito preconceito, né? Porque é um preconceito reverso, né? Quer dizer, e aí quando você tem a noção de que o preconceito é para os dois lados, a conversa fica mais robusta. Eu já tive algumas conversas bastante interessantes, não vou dizer desagradáveis, porque todas elas, mesmo as desagradáveis, trazem aprendizados, né? Mas assim, algumas conversas incômodas, de entender que a forma como eu estava sendo tratada ou questionada era por puro preconceito. E aí foi muito interessante, porque até algumas dessas pessoas viraram meus grandes amigos, e quando depois da segunda ou terceira cerveja, ou da segunda ou terceira reunião, a gente pôde falar de pré-conceitos, e não de preconceitos, né? E aí as pessoas se entenderem, dizer, puxa vida, não tem nada a ver, porque nenhum dos dois escolheu aonde nasceu, né? O que a gente escolheu é o que a gente fez com isso. E eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, e a pessoa também. Então, por que ser tão pouco generoso na forma de falar? Né? E ao invés de dizer, olha, você não entendeu, Carola, vem para cá que eu vou te mostrar do que eu estou falando. Eu acho que você nunca foi exposta a isso que eu estou te contando. Deixa eu te ajudar a entender. Dizendo, olha, você realmente não sabe de nada, você fala de um lugar aí, de uma branquela católica com esse sobrenome. Isso é muito agressivo. Principalmente para uma pessoa que fez outra escolha. E como eu, tem milhares de pessoas que escolheram fazer diferente e honrar
a tradição que traz, trazendo esse privilégio como forma de responsabilidade. Mas é muito interessante conversar sobre esse preconceito reverso. E que tem também na cultura de doação. Porque as pessoas olham as pessoas que têm mais condições financeiras e falam assim, cara, por que ele comprou um carro novo ao invés de doar, ou ao invés de fazer tal? E a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo. Né? A gente não sabe quais escolhas que elas estão fazendo. Então, eu tenho pensado muito nisso, tenho até estudado um pouco. O meu amigo Harvey do Baobá tem me ajudado muito no letramento racial. Ele tem feito. Nós temos fazendo letramento juntos. Eu faço coach para ele em captação de recursos e como cruzar a ponte cheio de brilho e trazer tudo que ele sabe. Eu sou fã dele de carteirinha e ele tem me ajudado principalmente em como me colocar em alguns ambientes que eu acho que eu ainda era muito mirim. E tinha muito medo dessa exposição. E aí, uma vez eu fui convidada a fazer um podcast com um rapaz da Quebrada e fiquei apavorada de errar a palavra, de me colocar mal, ser mal interpretada, né? E aí o Harvey me ajudou, liguei para o Celso Ataíde da Curva, falei, Celso, pelo amor de Deus, eu falo isso. Eu falo isso. Ele falou, pô, Branquela, se você não sabe se colocar, tô ferrado. Eu falei, então, vamos lá, me dá uma ajuda aí. E assim eu vou indo para tentar melhorar e quebrar essas barreiras. Legal dividir, né, esse lado B aqui do nosso setor, por isso eu te convidei e fico feliz, assim, fico realmente honrado de poder trocar essa ideia contigo. Carola, para a gente fechando aqui, você falou lá atrás, olha, e a gente até convidou o ouvinte, passa lá no site para conhecer as iniciativas que o movimento já apoiou. Tem uma série de iniciativas. A minha pergunta é, depois que acaba o recurso, acaba o projeto, como é que vocês mantêm a chama acesa na relação com essas iniciativas, essas organizações? Olha, é um super desafio, né? Porque a ideia do movimento Bem Maior é que a gente possa dar autonomia, né? Que a gente traga recursos de desenvolvimento institucional, 80%, 90% do recurso que a gente investe hoje no movimento Bem Maior, em grandes ou pequenas organizações, e aqui eu queria frisar coletivos também, que eu acho que é uma disrupção para o meio de cultura de doação de empresários, né, de grandes recursos. A gente traz aí um recurso livre para desenvolvimento institucional. E aí, obviamente, que quem está ouvindo a gente sabe o que é desenvolvimento institucional, sabe o que é fortalecer uma organização, fortalecer lideranças, trazer conceitos, trazer metodologias. Eu brinco que é rechear essa caixa de ferramentas para que ela possa estar à disposição da organização para melhorar cada vez mais o trabalho na ponta. Porque muitas vezes essa, entre aspas, que eles chamam de burocracia, mas que na verdade são meios de melhor fazer a gestão do recurso humano e financeiro, precisa de ferramenta. Então, a gente acredita que fortalecendo esta caixa de ferramentas, a gente pode dar um pouco mais de autonomia para essas organizações, inclusive buscarem novas parcerias, novos voluntários, novos recursos e olhar para a sua organização como fortalecidos. Mas isso não impede de seguir com todos eles muito perto. A gente tem montado a comunidade do Futuro Bem Maior, onde é uma comunidade que eles fazem trocas. A gente está montando aqui uma esteira de um processo de poder ter contato com eles, mas, assim, vai ser impossível ficar tão próximo como a gente gostaria se a gente crescer. A gente já tem 120 organizações do Futuro Bem Maior no pipeline. É impossível você ter uma relação próxima. Porém, como a história toda aqui é baseada em relações de confiança, né? A gente faz questão disso, próximo, confiança, quebrar barreira, poder dizer, olha, a gente errou aqui, a gente não teve bons resultados ali, ajuda a gente a olhar o que não está dando certo e não só me trazer uma prestação de contas cor-de-rosa e me dizer que foi tudo lindo, que é...
Então, assim, é tirar o medo, né? Tirar essa dor do medo do financiador, como ele vai me analisar. Essas relações estão construídas, eu acho que a gente tem tido bastante sucesso nisso, e eu vejo essa porta aberta do ir e vir das organizações muito fácil. Vai ser muito importante que a gente consiga manter isso para poder minimamente trazer dados concretos de resultados das organizações para daqui a 5, 10 anos poder avaliar o impacto. Né? Eu sou a doida do resultado porque eu acho que impacto é outra coisa. Então, assim, a gente pretende e a gente já tem feito que as organizações sigam sempre aqui perto, na órbita do bem maior, mas não na órbita da dependência, na órbita da relação. E, por último, eu acho que assim, um papel que o financiador tem, que nem sempre é visto como relevante, é tentar botar mais fogo nessa chama que a gente vê nessas organizações, né? O fogo sagrado tem que ser mantido lá. Então, eu acho que quando uma organização maior se coloca na mesa com eles e diz, olha, você precisa manter essa chama acesa, é disso que a gente vai ficar de olho nessas organizações. Quais estão precisando aí de mais gás para essa chama ficar mais acesa? E nem sempre o combustível é apenas o financeiro. É também, mas muitas vezes não é, né? Com certeza. A gente tem percebido que, obviamente, que o financeiro é combustível necessário, relevante e tudo mais. Mas a gente tem certeza que tem muito combustível de apoio, de troca, de diálogo, de transparência, de aprendizado e de articulação, de fazer pontes, de apresentar, né, para outras organizações. As organizações, às vezes, têm tantos desafios, tantas dores internas e tanta demanda na porta, tão pouco recurso financeiro, que não conseguem olhar para fora. Então, eu acho que isso é uma grande missão de quem está caminhando com elas, dizer, olha para fora. Tem pares que estão passando por coisas iguais a você e que solucionaram de maneiras diferentes. Vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer uma troca. Olha, eu vi, você está no norte, no sul tem uma igualzinha a você, que achou outros caminhos. Vocês duas juntas podem fazer diferente, mesmo matando no norte e no sul. Eu acredito nas alianças também, Fábio. E a gente tem, o Movimento Bem Maior tem, a parte, o futuro bem maior que é do movimento, os outros investimentos, a gente tem uma prática de co-investimento e hoje a gente tem estreado aí algumas alianças, como a Concertação da Amazônia, entre outras, onde a gente tem sentado e entendido naquela cadeirinha, né, que a gente escolhe, qual é o papel da gente, seja financeiro, seja de articulação, seja de influência, uma vez que a gente tem empresários importantes, para poder ajudar essa roda a girar. Que bacana. Carola, olha, só te agradecer pelo papo delicioso, que passa voando o tempo, e te convidar a você fazer o merchan final aqui, divulgar o que você quiser. Nossa, esse merchan para mim é o mais difícil. Acho que eu vou divulgar primeiro o podcast do Fábio, né? Que eu espero que todo mundo escute, se inscreva no canal que está no link abaixo e agradecer o privilégio de conversar. Eu acho que o Movimento Bem Maior tem se disposto a estar aberto a conversar com todo mundo, a entender melhor cada dia mais o setor e qual é a contribuição que a gente pode dar, uma vez que eu acredito que é só com a contribuição de todo mundo que a gente vai conseguir mexer esse ponteiro. Não é o Movimento Bem Maior, a organização A, o empresário B. A gente precisa desse conjunto diverso de cidadãos ativos, de organizações bem intencionadas, de valores sociais fundantes para fazer a transformação que o país precisa. Então, estou à disposição para quem quiser bater papo, trocar, ouvir, e conheça o Movimento Bem Maior. A gente está querendo crescer, mas sempre pautado no fogo sagrado da transformação social. Divino.